Retrospectiva agora. A gente tem mostrado aqui no Repórter Brasil, desde a semana passada, os fatos mais relevantes do ano. Hoje, o assunto é política. O que marcou 2019? Eu conversei com o cientista político Creomar de Souza. Ele falou principalmente sobre eleições e reformas. Veja aí. Creomar, obrigado pela presença. Eu começo essa nossa retrospectiva de 2019 falando sobre política, reforma da Previdência. Muito criticada e muito defendida também no Congresso, fora do Congresso, na sociedade, de forma geral. Foi o que marcou 2019 na política? Eu creio que a reforma da Previdência é um dos elementos mais importantes do ano de 2019 em termos políticos. Colocada lado a lado com a renovação do Congresso e a chegada ao poder de um novo presidente, você tem uma espécie de tríade que faz essa transição do Brasil daquilo que vai de 2013 até 2018 com as eleições. A reforma, ressalvadas as suas críticas ou defensores, é sem sombra de dúvida um passo importante em termos de democracia. Porque nunca antes na história deste país nós voltamos uma reforma tão ampla como esta. Há a possibilidade ainda de haver uma aprovação de uma PEC de estados e municípios, há a questão da reforma dos militares, mas sem sombra de dúvida, se nós fôssemos sumarizar 2019 com uma palavra em política, ela seria reforma. Além desses 3 pontos, então, o que mais você destaca? Eu creio que é sempre importante mensurar o surgimento de um novo tipo de reflexão da sociedade sobre a política, que está muito expresso nas redes sociais e que está muito expresso também na necessidade que as pessoas têm de cobrar as lideranças acerca de resultados. Nós temos visto, não só em âmbito federal, mas em âmbito de estados e municípios, que a sociedade tem se organizado sempre que os mandatários têm tido dificuldade de cumprir aquilo que prometem em termos de políticas públicas. Eu creio que este é um momento bastante oportuno para que a sociedade brasileira comece a pensar essas questões e comece a compreender que os representantes são prestadores de serviço com uma delegação dada mediante o voto. Se esse processo for continuado, isso quer dizer o quê? Se esse processo que desembocou numa renovação muito significativa no Congresso Nacional e em alguns processos de reforma, se esse processo for consolidado nos próximos anos, provavelmente nós teremos uma melhoria do ambiente de tomada de decisão no Brasil. As pessoas querem sempre participar mais, mas não participavam nessa área? Eu creio que as pessoas sempre querem participar mais, mas o Brasil, em algum sentido, vem de um ranço autoritário em termos do que significa dizer democracia e participação. A minha geração, por exemplo, foi criada a partir de uma frase que dizia que o brasileiro não discutia política, futebol ou religião. Eu creio que os 3 tópicos merecem atenção e discussões ressalvadas suas especificidades, mas é importante que nós consigamos entender em âmbito político que é fundamental que a sociedade tome parte e que a partir do momento que ao fim do processo eleitoral, a fiscalização da implementação de políticas públicas também é muito importante. O que você destaca, Creomar, falando de fora do país, a relação do Brasil com outros países, o que chama a atenção em 2019? Eu creio que chama a atenção em 2019 2 elementos fundamentais em termos de relações internacionais. O primeiro é de dentro para fora, isso quer dizer, o governo brasileiro tentou no seu primeiro semestre, no seu nascimento, estabelecer uma relação preferencial com os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos, membros da sua família que possuem cargo eletivo foram aos Estados Unidos, se tentou dar um sinal muito claro de que o Brasil desejava uma relação especial com os Estados Unidos. E, de outro lado, é um elemento que eu acho que é de fora para dentro, que é o papel fundamental dos chineses em construir uma aproximação com o novo governo, né? Membros do partido do presidente foram à China, o vice-presidente foi à China, o presidente da República foi à China e depois o presidente chinês veio ao Brasil, sinalizando uma verdadeira enxurrada de investimentos que possibilitam e são muito necessários para o Brasil nesse momento, focado sobretudo na transformação do ambiente de infraestrutura. Eu acho que esses 2 elementos são fundamentais para pensar o Brasil nas relações internacionais de 2019, além do fato de que ocorreram eleições nos nossos principais vizinhos. A gente tem eleição municipal no Brasil agora, em 2020. O que esperar, Creomar? Quais são as suas previsões? Um ano tranquilo, um ano tumultuado? O que vem pela frente aí? Olha, todo ano eleitoral é aquilo que a gente pode chamar, parafraseando uma propaganda da Justiça Eleitoral, uma grande festa da democracia.
O elemento fundamental de toda a festa é que a festa tem um elemento que gera bastante alegria, que é o fato das pessoas participarem do processo político, mas como quase toda festa, há elementos também que causam alguma preocupação. E aí, especificamente, é a necessidade de construção de um ambiente de tolerância, de diálogo e, sobretudo, de reforço da cidadania na compreensão de que o eleito é um prestador de serviços e prestadores de serviço devem fazer o serviço. Eu creio que esse talvez seja o dilema, somado ao fato de que há uma enorme necessidade, sobretudo em uma parte considerável dos municípios brasileiros, de que os prefeitos que foram eleitos terão um panorama fiscal e tributário bastante complexo. E eles vão ter que encontrar soluções para isso. Creomar, é isso. São algumas previsões para 2020 e uma retrospectiva, né, dos pontos mais importantes de 2019, desse ano que acaba. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com vocês.